Olá pessoal, eu sou o pastor Clauber Maia e hoje vamos estudar a lição de número 4. O título da lição é O Uso Virtuoso dos Bens Materiais. E nós vamos estudar nessa lição como deve ser a nossa relação direta com os bens e qual é a forma correta de receber e de utilizar esses bens. Primeiro nós vamos ver o apóstolo Paulo recomendando aos crentes em Tessalônica que eles devem trabalhar para obter aquilo que é o seu sustento. Que na verdade a Bíblia vai estabelecer que o trabalho é a forma justa e honesta de receber os bens, de ter a sua renda. O apóstolo Paulo, quando escreve aos crentes em Éfeso, ele diz que quem roubava não roube mais, mas que agora use o trabalho com as suas mãos para obter o seu sustento. Também quando alguns pensam que o trabalho está associado ao pecado, isso não é verdadeiro, porque nós vemos Gênesis 2,15, que Deus pôs o homem no jardim para o lavrar e o guardar. Ou seja, mesmo antes do pecado, Deus já havia instituído o trabalho como sendo a relação do homem com os bens e com aquilo que ele ia fazer. Por isso que na igreja em Tessalônica há um problema, é que como eles estão na esperança da vinda de Jesus a qualquer momento, então alguns já estão querendo não trabalhar mais, porque já que Jesus vai voltar, vamos ficar esperando ele chegar a qualquer momento. E o apóstolo Paulo diz, não, vocês devem trabalhar, e diz inclusive uma sugestão muito simples para resolver o problema. Quem não quiser trabalhar, também não coma. Ou seja, o trabalho deve ser a forma justa e honesta de obtermos a nossa renda, e Paulo aponta para si mesmo como exemplo, dizendo que ele até poderia não trabalhar e receber o sustento, o que deveria ser justo, mas que ele mesmo e aqueles que estavam com ele trabalharam. Vimos que Paulo era fabricante de tendas, trabalhou com Áquila e Priscila também neste ofício, para não ser pesado aos irmãos e para que pudesse, adquirindo com as suas mãos e o seu trabalho, os seus bens, não precisasse depender de outros. Então a primeira coisa que vemos da relação nossa com os bens é que eles devem ser adquiridos através de trabalho, e Paulo ensina isso aos Tessalonicenses, que eles devem estar trabalhando para obter aquilo que é a sua fonte de renda. Também vamos ver o apóstolo Paulo ensinando a Timóteo e falando sobre como deve ser a relação com os bens. Ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e que muitos, quando querem ser ricos, caem em muitas tentações, e isso deve ser algo que precisa ser trabalhado. E aí Paulo conclui a sua carta a Timóteo, a primeira, dizendo: ensine aos ricos deste mundo que não se orgulhem nem confiem em seu dinheiro, que é incerto. Sua confiança deve estar em Deus, que provê ricamente tudo o que necessitamos para a nossa satisfação. Então a primeira coisa que Paulo está dizendo aqui é: a riqueza é incerta. Jesus mesmo diz que o ladrão rouba, a ferrugem corrói, a traça destrói. Ou seja, não devemos confiar nas riquezas que podem desaparecer, que podem ser roubadas. Até quem tem ações na Bolsa de Valores, um dia isso pode ir abaixo se há uma grande queda e você pode perder tudo que tem. As riquezas são incertas, elas não oferecem segurança para a nossa vida. Quem nos assegura é Deus, que é quem cuida de nós e provê tudo o que precisamos. Nós trabalhamos porque Deus nos manda trabalhar, mas quem nos provê o sustento é Deus, através do nosso trabalho e através da sua graciosa bondade que nos provê tudo aquilo que necessitamos. Logo, não deve se orgulhar de ter riquezas aquele que é rico, mas deve sim confiar em Deus, que foi quem lhe proveu. E ao mesmo tempo, Paulo recomenda dizendo que esses ricos, eles devem ser ricos em boas obras e generosos para com os necessitados, sempre prontos a repartir,
porque desse modo acumulará um tesouro para si como um alicerce firme para o futuro, a fim de experimentarem a verdadeira vida. Ele está dizendo, se Deus lhe deu 2 pães e você só precisa comer um, esse outro pão é para você repartir com outro. Ou seja, aquele que possui bens precisa entender que Deus lhe deu bens para que através dele ele possa expressar para os outros a bondade e a liberalidade de Deus, que deu em abundância a alguns para que eles possam repartir com outros. Dessa forma, o rico se torna também um agente de Deus para socorrer o pobre em muitas situações. E aí não só não pode pôr na riqueza a sua segurança, como precisa entender que ele é instrumento de Deus para, através da sua generosidade, alcançar os outros e assim não acumular tesouros na terra, aonde o ladrão corrói e leva, mas acumular nos céus, porque aí onde estiver o tesouro, estará o coração. Essa é a ideia que nós precisamos ter para que, de tudo isso que Deus nos deu, como fruto do nosso trabalho, nós possamos fazer bom uso dos bens materiais. Porque o que compramos e o que utilizamos pode nos fazer ser bem-aventurados e gozar de conforto e de coisas boas para nós e para a nossa família, mas pode nos fazer também escravos do consumismo e daquilo que nós sequer precisamos. Alguém já disse que a ideia do consumismo é porque nós compramos o que não precisamos com o dinheiro que não temos para impressionar quem nós não conhecemos. E esse é um problema. Portanto, nós precisamos saber usar bem os nossos bens materiais e o nosso dinheiro, sabendo agradecer a Deus, ser generosos com os necessitados e usar com segurança e responsabilidade aquilo que Deus nos deu. Deus abençoe a todos. Até a próxima aula.